Glória a Deus. Você pode aplaudir muito ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. O pastor Carlos Eduardo estava dando os anúncios e minha mente projetou a respeito do que está em Efésios, capítulo 10. Não é o texto da pregação. Mas eu fiquei pensando, porque não temos outra instituição de Deus aqui na terra que não seja a igreja para trazer o mover de Deus para esse planeta Terra. A igreja tem autoridade, poder para executar a missão de Deus aqui nessa terra. Somos nós. Eu quero deixar esse texto só para a sua meditação em relação ao que ele falou a respeito do evangelismo. Efésios 3, versos 10 até o 12, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É a multiforme sabedoria, as várias formas de Deus agir através da igreja para anular, para impedir as estratégias do mal nessa terra. Em contrapartida, a igreja vai avançando, porque ela está executando os propósitos de Deus para a humanidade. E não tem sido fácil, irmãos. A humanidade atravessa uma grande pressão para não conhecer a Deus. Atravessa esse tempo sendo cerceada por tantas coisas. Porque o inimigo não vai dar trégua, o inimigo não vai parar, ele vai procurar de todas as formas impedir que as pessoas não conheçam o plano da salvação. E nós estamos aqui para isso, a igreja de Jesus, eu e você, fomos chamados para liberar as ações da graça, do amor de Deus, para anular, rejeitar, desfazer e destruir em Cristo todas as obras do diabo. Amém? Levanta sua mão e diga assim comigo: eu estou envolvido nessa obra da multiforme sabedoria de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Estava pensando hoje no que poderíamos ministrar, e Deus tem me dado uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11. Eu quero que você fique com a sua Bíblia na mão. Hoje nós vamos exercitar muito a Bíblia. Não temos a multimídia, então hoje vamos colocar em prática o exercício de abrir a Bíblia. E vai ser uma bênção, amém, irmãos? Diga assim: vai ser bênção, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a Bíblia, ela mesma responde. Você sabia disso? Que a própria Bíblia responde às questões que nós temos dúvida. E nós vamos ver aqui algumas coisas que são importantes nesse mundo. Porque não adianta você ser crente só para vir com uma fé na defensiva. Aprenda isso, batalha espiritual. Todo cristão tem que ter uma fé ofensiva. Não é só ficar na defensiva. Agora, o que te faz ter uma fé ofensiva é o conhecimento da palavra de Deus. Para você não ficar obturado, constrangido, medroso, tímido, é para que você tenha capacidade de vislumbrar. Porque quando o cristão está conhecendo a Bíblia, na batalha espiritual,
o mundo espiritual se torna patente, visível, claro e sensível. Então, é importante que você entenda isso. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que, irmãos? O escape, para que possais o quê? Suportar. A Bíblia é muito clara em relação à pressão desses dias, em relação às tentações desses dias. Não são diferentes pelas quais enfrentou a igreja em Corinto. A igreja viveu em Corinto uma situação muito difícil, porque havia uma pressão de tentação muito forte e os nossos irmãos ali estavam sendo cerceados nos apetites humanos, nos desejos humanos, aquilo que está dentro de nós. O inimigo vai tentar aquilo pelo qual você foi resgatado das mãos dele. O inimigo vai te tentar pelaquilo que você foi tentado e ficou preso nas mãos dele. Ele vai tentar jogar todo o lixo, toda a toxicidade, todo o veneno, todo o pecado, toda ação de engano, fascinação, porque o pecado vem disfarçado com brilho, o pecado vem com uma certa sensação de prazer que leva o ser humano a confiar nos seus desejos e não na direção do Espírito Santo. Então não é fácil. Qualquer pessoa que queira servir a Deus, ele será tentado de todas as formas, para que através dessa tentação o inimigo possa esfriá-lo, abatê-lo espiritualmente. E essa é uma forma que hoje opera nos nossos dias. Da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor te salvou, da onde você foi resgatado, da onde você foi tirado com mãos fortes do Senhor, das garras do inimigo, é onde o inimigo colocará a maior tentação da sua vida. Paulo está falando isso porque a cidade de Corinto, os irmãos em Corinto, sofriam dessa pressão. Porque todo tipo de laço, de engano, de imoralidade, de depravação, de soberba, de ganância, estava ali em Corinto. E Paulo está falando justamente para quem? Para a igreja que estava naquela cidade, que sofria pressão do pecado que foi imposta por Satanás. Corinto era um centro comercial aonde vinham vários viajantes. Era uma cidade cosmopolita. Tinha várias pessoas de todos os lugares. E cada um com seus hábitos, seus costumes e suas ações. E também um número grande de heresia crescia justamente nessa cidade e levando a igreja do Senhor, que estava plantada ali, a suportar essa ação veemente do inimigo. Porque sabemos, irmãos, que a pressão está em todos os lugares. E Satanás não vai jogar barato. Ele não desiste. Nós não estamos falando de um inimigo comum. Nós não estamos falando de uma pessoa que é de carne e sangue. Nós estamos falando do inimigo que é o inimigo sobrenatural das nossas almas.
ele tem estratégias, ele trabalha para destruir o ser humano. O ser humano é a obra mais linda que Deus fez, porque nele foi depositado poderes e autoridade em que em nenhuma outra criatura ou criação Deus o colocou. Em você, em mim, em nós, foi depositado a maior honra que Deus pôde fazer em toda a sua criação. Ele colocou em nós o seu Espírito, amém? Você tem um Espírito de Deus, você recebeu a força do fôlego de vida do Todo-Poderoso, amém? E é sobre essa ação que o inimigo tem fúria, porque para ele não tem saída, para ele não tem mais como se salvar. Ele está derrotado. E como derrotado, ele sabe que chegará o seu dia. Ele sabe que chegará a hora. Mas enquanto isso, ele vai provocar toda a hostilidade, malignidade, vai jogar tudo para seduzir o homem a não fazer a vontade de Deus. Paulo está falando disso. Ora, aquilo que havia chegado como figura, agora já está posto à luz de toda a visão. E Paulo diz, olha, você que está de pé, fique firme. Se você está de pé, meu irmão, continue. Paulo está falando aqui numa visão espiritual. Porque o cerco, o apertamento tem vindo de todos os lados. Aquele que está de pé, fique firme. Fica firme, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas o inimigo vai lançar toda a sedução, todo o engano para nos encantar. É o encantamento do nosso eu, do nosso desejo, da nossa vontade. É quando nós já não dependemos mais da comunhão dos santos, não dependemos mais das orações, já achamos que já fizemos suficiente na igreja e vivemos de saudosismo. Pessoas ficam falando de coisa de 10, 20 anos atrás e a obra do Senhor, as manifestações do Senhor se renovam a cada manhã, amém? Você pode aplaudir o Senhor, a cada dia se renova a graça do Senhor. Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Jesus falou que ele é mentiroso e mente desde o princípio. Todos aqueles que têm mania de mentir acabam estando debaixo desse guarda-chuva do pai da mentira. Porque a mentira ela se desdobra com histórias e outras figuras, envolve pessoas. A mentira, ela é um fruto pecaminoso. É uma das ações do fruto do pecado no ser humano. É um ato pecaminoso. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. Nós não estamos lutando com um ser que está agora destruído. Ele está derrotado, mas ele não está destruído. Muitas pessoas acham que é fácil lutar contra as forças espirituais da maldade. Não é fácil. Precisamos estar de pé. Precisamos estar nos alimentando com a palavra. Precisamos ter comunhão, precisamos ter oração. Precisamos de uma entrega, um despojamento no altar do Senhor. Precisamos saber que louvar a Deus também é louvar na tribulação, na angústia, na dor. Porque nós não louvamos porque tudo nos vai bem. Estar de pé é justamente você entender o nível da espiritualidade para você viver a essência do Evangelho. Porque quando você consegue enxergar a essência do Evangelho, nada mais importa, a não ser você ter a força de Deus. Paulo está falando, olha, você
Cuide para continuar de pé. Olhe que não caia, porque não é fácil, porque com a queda, com o vacilo, com a forma que essas pessoas se afastam de Deus, elas também se embrutecem, porque pessoas que conhecem a Bíblia, elas também têm mais facilidade de dar desculpas, de até ter um apoio bíblico para respaldar a sua argumentação. Por isso a Bíblia fala, você que está de pé, cuide-se para que não caia, porque essa caída, esse esfriamento espiritual, cria um hiato muito enorme entre o ser humano e Deus. E nós sabemos que virão desculpas, virão resistências, humilhação, engano, porque nós entendemos que o pecado acontece na nossa vida através dos nossos desejos. É muito claro, se você ler o versículo 12, Paulo fala, não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação vem com o cataclisma da alma, te leva à alucinação, a engordar o seu ego, o seu eu, o engrandecimento, para confiar na sua força, confiar no seu dinheiro, confiar na sua constituição acadêmica, confiar no nome da família, confiar em alguma coisa, confiar nos prazeres sexuais. Pessoas que vivem só para isso, para essa entrega, para a lascívia. Esse espírito que engorda a alma, o mentiroso que é um mitomaníaco. E as pessoas vivem disso, debaixo desse chapéu, envolvidas com esse ambiente tão tóxico. Paulo diz, não veio sobre vós tentação senão humana. É por aquilo que te fascina, é por aquilo que te encanta, para você quebrar sua aliança com Deus. A tentação não é porque você não entende a Bíblia, porque você não conhece e não sabe o que é oração, o que é adoração. A tentação vem porque sabe de onde você foi resgatado, de onde você foi tirado. E a humanidade, ainda no Filho de Deus, da Filha de Deus, continua latente. Porque quando você se converteu, quando você foi salvo, você não se tornou anjo. Você não é anjo. Eu não vim aqui dar uma lustrada nas minhas asinhas, mesmo porque eu não tenho asas. Eu não sou anjo. Eu sou servo de Deus, sou ser humano. Eu sofro as pressões dessa vida. E precisamos entender que para vencer as pressões que está dentro de nós, somente através do poder da palavra de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o pecado vem, sim, bate a porta do nosso coração. Ele camufla, ele nos abre assim, um portal de coisas fascinantes. E você deixa todo o seu compromisso, toda a sua vida construída na palavra, em oração, através da sua confissão, para desejar os prazeres do pecado. Paulo está falando, olha, não veio tentação que não fosse lógica, consciente. Ninguém peca sem consciência. Todos pecam por consciência. Paulo está falando, não veio sobre vós tentação senão humana, mas a vitória. Olha que coisa linda. Mas, levanta sua mão. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Levanta sua mão e diga assim, graças a Deus, o Senhor me guarda de todas as minhas tentações. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele te guarda, Ele não permite que nada vá além do que você possa suportar.
E tem dia que é brabo, irmãos. Tem dia que é difícil. Tem dia que parece que a gente não vai conseguir. Sabe aquele dia que você está com vontade de murmurar, de se rebelar, de falar, onde é que está Deus? Né? Aquela coisa que todo mundo me abandonou. Tem dia que dá vontade de chutar mesmo tudo. Mas Deus está te olhando. Ele está me vendo. Ele sabe. Ele sabe. Aquele momento que a gente fala assim, tudo de errado só acontece comigo. Nada dá certo. O inimigo está doido para ouvir uma blasfêmia da tua boca, né? Ouvir uma palavra de derrota, de murmuração, ouvir uma palavra de fraqueza. Uma vez, eu fui visitar um irmão, o irmão estava chateado com Deus. Eu falei, meu Deus, Senhor, tira a tua vista desse homem, porque se falar uma coisa dessa, ele não sabe o que está fazendo. Aí, pastor, eu vou beber mesmo, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que fazia antigamente, porque estou na igreja, não tem nada acontecendo na minha vida. Eu olhei para ele e vi ali um homem carnal. Um homem ainda sedentário pelas coisas do mundo. E eu falei, você acha que isso aí é problema para Deus? Eu quero dizer para os irmãos que nós devemos ter cuidado de revestir aquela área que é mais fraca nas nossas vidas. Porque se você me pergunta assim, pastor, existe alguma coisa difícil para Deus? A Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus, nada difícil. Então, meu irmão, não tem passado difícil, não tem vício difícil, não tem cigarro, não tem cocaína, não tem cachaça, não tem bebida, não tem prostituição, nada é difícil para Deus. Nós temos que ter consciência de consagrar a nossa vida com a nossa fraqueza diante de Deus. Porque é Ele que opera tanto querer quanto efetuar. Porque a tentação não veio sem que você soubesse. Você sabe, você entende o que é. O que está te tentando laçar. Porque não veio tentação que não fosse humana. Ela vem no campo da consciência, do entendimento, dos prazeres, da satisfação da nossa carne, do apetite da nossa vida humana. Olha o que Jesus falou lá em Mateus 26. Mateus 26. Vamos exercitar um pouquinho a Bíblia. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, para Pedro, vigiai e orai. Meu irmão, quero que você entenda uma coisa. Quando o evangelho chega na sua vida, você tem consciência o quanto você precisa se entregar para Deus. Jesus estava falando para você vigiar e orar, não é a vida de ninguém, não. Não é a vida do seu irmão, da sua irmã, não é alguém do seu trabalho. Não, Jesus estava falando vigiar e orar a sua vida. Vigie e ore o que você se sente fraco. Qual é a fraqueza da sua vida? O inimigo vai bater lá na sua fraqueza, na minha fraqueza. Ele sabe o quanto o sangue de Jesus nos resgatou e da onde nós saímos. Jesus está falando, vigiem e orem. Não é orar e vigiar. Nesse caso aqui, existe
uma concepção do que eu estou precisando ser revestido. Vigie e ore, porque o texto é muito claro. O espírito está pronto. Há hoje uma ligação direta com Deus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos dito aqui nessa igreja, falado que carne está ligado ao verbo cardia, no grego. Cardia é a atitude do pensamento, não é carne física, não é literalidade da palavra, porque a palavra carne aqui significa atitude dos pensamentos. Cuidado com a atitude dos seus pensamentos, porque se você depender dos seus pensamentos, se você depender da carga da sua imaginação para enfrentar essa luta espiritual, você não vai aguentar. Eu não vou aguentar, porque a carne não satisfaz a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8:8, porque a carne não agrada a Deus. Então estamos num nível espiritual aonde precisamos nos manter de pé, mas essa luta é acirrada, porque vem justamente contemplar as nossas imaginações. O nível de esfriamento no meio do povo de Deus é grande. É grande porque o povo ignora isso. Ignora que o pecado chama outro pecado. É uma ação contínua de você descer num desfiladeiro e não tem aonde se agarrar, e pronto, e vai embora, vai descendo, vai. Se você não estiver firme na palavra, meu irmão, tem uma música que fala, né? Diz que o pecado está à porta e o pecado chama. Mas é uma grande verdade, isso está dentro de nós, o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. E eu quero citar aqui algumas ações. As ofertas de Satanás são grandes. Ele não jogará barato. Ele vai jogar para iludir as pessoas. Onde milhares de coisas estão acontecendo, desgraças estão agora se manifestando, acidentes e traumas e problemas sérios estão acontecendo, são as manifestações do inimigo. Ele trabalha para isso. Trabalha. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui rápido. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso é o de número 11. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o 10 e o 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Olha o verso 11, que diz: porque não ignoramos os seus ardis, as suas estratagemas, as suas ações. Não devemos ignorar que o inimigo está trabalhando e seduzindo, enganando. As suas estratagemas são ações para destruir de uma forma premeditada os seus ardis. E Paulo está falando que nós não devemos ignorar a sua ação. Ele está agindo. E nós, servos de Deus, precisamos ter essa visão, porque as tentações, ela virá no desejo da carne. Cuidado. Reveste a sua natureza da onde Deus te tirou. Cuidado. 2 Coríntios, capítulo de número 11, o verso 13 ao 15, Paulo fala a respeito de pessoas que são usadas com naturezas de enganar, se apresentando como se fosse de Deus. 2 Coríntios,
capítulo de número 11. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está todo mundo ligado. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os que são ministros se transfigurarem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo está falando aqui, se o inimigo ele se transforma até em anjo de luz e os seus seguidores também têm essa capacidade de ilusionismo, de falsificar a palavra, de agirem fraudulentamente com a palavra, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes eu fico falando aqui na igreja, irmãos, nós temos tido cuidado de exercer a ministração da palavra dentro de todo o cuidado da hermenêutica, dentro da visão do escopo de um esboço da exegese, do cuidado, porque todas as almas serão cobradas dos pastores. Hebreus 13. Nós temos que ter cuidado para que o povo de Deus não venha comer capim seco como ovelha, mas uma erva verde, que tenha gordura, nutrientes, para alimentar a alma. Porque nós não estamos de brincadeira, o evangelho não é evangelho de brincadeira, não tem nenhuma amizade com o mundo, nós não temos amizade com o diabo, nós não temos os prazeres do mundo, o nosso prazer é servir ao Senhor e fazer a sua vontade. É uma luta muito grande, porque ainda não estamos com os corpos glorificados. Existem prazeres internos ainda sedimentados em nós. Se não estivermos firmes na palavra, guardando a palavra, nos alimentando verdadeiramente da palavra. Eu vejo assim, irmãos, dessa forma que eu vejo. Você vem para cá, Deus está alimentando a sua alma, amém? O seu espírito, amém? Eu creio que Deus já colocou uma mesa e agora está te dando mais alimento, amém? Porque a mesa do Senhor é farta. Já teve oração aqui, já teve louvor, já teve anúncios maravilhosos, agora a ministração. Olha como a mesa do Eterno está cheia para te alimentar. Agora começa a comer aqui, come ali, se alimenta num restaurante tal assim, assado. Daqui a pouquinho vai dar diarreia, vai dar vômito, vai dar caganeira. Mistura, 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 mistura. Cuidado com a tua vida espiritual. Eu quero falar um pouco da manifestação do diabo. Apocalipse 12, versos 9 e 10. Apocalipse 12, versos 9 e 10. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma voz, uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Nós temos que entender que esse ser que veio até aqui não é uma lenda, isso aqui não é uma mitologia. Isso é real. Satanás é real. Era um anjo que era um referidor de medida.
Os outros anjos foram medidos por ele, por seu caráter, pelo seu brilho. Mas um dia ele desejou, e o mal entrou, quando ele quis ser maior que Deus. Então, o diabo se tornou inimigo de Deus e das suas obras. E ele não vai parar. Igreja do Senhor, só existe uma forma de resistirmos a essa fúria do Satanás. É estarmos firmes na palavra de Deus. Nós precisamos de uma identificação. Não podemos negar que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Nós não podemos jamais fazer parte dos desejos, dos prazeres, da onde o Senhor nos libertou. E não importa o que você esteja sofrendo, e eu quero voltar a repetir, dizer a você que Deus é maior do que a tua tentação, Deus é maior do que esse pecado que bate a porta da sua alma, Deus é maior que tudo. Mas temos que saber que o inimigo, ele cega as pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, olha como que acontece. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você está ligado? Diga amém. Olha o que diz. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Por que muitas pessoas, que embora conheçam a igreja, têm jovens que são filhos de pais crentes, né? E tem filhos crentes que os pais não são crentes, que conhecem, que estão perto, que sabem da importância, que gostam da igreja, gostam do pastor, gostam do louvor, mas ainda se tornam incrédulos. Vocês pensam que isso é fácil, que isso é simples? Não. Porque Satanás, ele cegou o entendimento para que essas pessoas, olhando, não vejam e ouvindo, não ouçam aquilo que Deus tem. A Bíblia diz muito claro que o entendimento deles ficaram agora impedidos. Você imagina uma rua, eu vou te explicar bem simples. Uma rua que é de barro. Uma rua que é de barro. Então, ela precisa ser saneada. Aí tem um processo, os engenheiros virem e ver qual o tipo de material que vai usar, e passa aquele rolo para poder compactar o solo, e depois que passa aquilo, joga pedra e joga óleo, e o rolo passa de novo para compactar o solo, até que o solo esteja capaz de suportar o acabamento que é o asfalto. Aí depois que tudo está batido, e a pedra e o óleo, vem o asfalto, e é compactado com aquele carro que tem aquele rolo pesado. Você entende o que é uma mente saneada? Agora você vai entender. É uma mente dessa forma. Ela está completamente impossibilitada de chegar à superfície, porque ela foi compactada. Satanás bateu de tal forma o solo da mente e colocou mais elementos para compactar a mente. E mais, e mais, e mais. E ainda que vejam, essas pessoas não conseguem enxergar. E ainda que ouvindo, elas não conseguem ouvir, porque foram saneadas. Esse espírito de saneamento espiritual vai dominando a pessoa, que ela está perto da igreja, tem parentes evangélicos, são amigos evangélicos, o pastor é amigo, e tem pessoas bacanas, gosta do louvor, mas nunca se convertem. Suas mentes foram saneadas. E quem saneou?
o próprio inimigo. A Bíblia diz que é ele mesmo que saneia. Para encerrar, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 5, o verso 8. A igreja precisa estar atenta, porque a nossa luta é muito grande. 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, o verso é o de número 8. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Olha o que diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é uma realidade da vida espiritual. Porque aqueles que estão ainda nessa letargia espiritual não entendem que o leão aqui está se tratando da forma como ele vai matando a fé das pessoas, tirando toda a energia da pessoa, até que essa pessoa esteja de uma forma até fora de si, despedaçada espiritualmente. Já viu uma pessoa quando está despedaçada espiritualmente? Ela não sabe tomar decisão, ela não sabe se vai ficar, se vai sair, ela fica despedaçada, fica com um corpo espiritual completamente despedaçado. Pedro está falando a respeito disso. Toma cuidado, porque o inimigo, ele é um adversário. Ele é um adversário. Uma certa feita, eu fui orar por uma pessoa e isso era uma hora de 0 horas, né? E nessa casa, quando eu comecei a orar, vieram os gritos por todos os lados. Eu sabia que aquilo era uma luta espiritual. Não era um grito vindo de uma pessoa. Eu sabia que era um espírito que estavam ali e que aquilo chegou ao meu entendimento. Gritos mesmo. E comecei a orar. Orar. E quando a pessoa, sim, veio à minha direção e falou assim, eu sei quem você é, eu vou acabar com você. Eu falei, eu sei que o seu desejo é esse. Eu sei que você tem esse interesse, mas maior é o que está em mim do que o que está aí nesse corpo, nessa matéria. Porque estava usando a boca de uma pessoa para tentar se levantar contra mim. Irmãos, eu estava sozinho nesse dia. E não é bom você fazer essa obra sozinho. Tem que ser sempre acompanhado. Jesus mandou de 2 em 2. Eu caí nessa armadilha. Fui sozinho. E quando cheguei lá, que botei a mão, ela voou. Bateu na estante, virou a estante. Sai em nome de Jesus! Há poder no nome de Jesus! Há poder no nome de Jesus. E caiu. E quando essa pessoa voltou, falou assim, olha, eu me vi caindo assim, num grande poço, e não tinha fundo. E você me trouxe de volta. Falei, poder no nome de Jesus. Satanás não é maior do que o nosso Deus. Nenhuma obra maligna poderá prevalecer contra o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Deus escolheu você. Você é um ungido de Deus. Cuidado. Aonde vai acontecer a tentação? Nos seus 5 sentidos. Seus 5 sentidos. E através dos seus 5 sentidos. Da sua imaginação. Vigie, ore, peça a Deus cobertura. Eu não me coloco nem melhor nem pior que ninguém. Estou dizendo para você, todos nós, a tentação vem para todos. Todos são tentados.
A exemplo disso, irmão, Jesus foi tentado. Se alguém quiser falar, pastor, isso é heresia, então lê Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, vê lá a tentação de Jesus. Todos são tentados, mas maior é Deus, amém? Eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei como é que você tem vivido, talvez está amargando, né? Está doendo, está sendo duro continuar e saber que você tem que louvar a Deus mesmo no meio da tribulação, da angústia. Os verdadeiros crentes são aqueles que ignoram e sabem que Deus é maior. Ignorar não é fácil essas causas, essas dificuldades, porque servir a Deus quando tudo vai bem, irmãos, é maravilhoso, é bom, gostoso, muito legal. Continuar servindo a Deus quando tudo não vai bem. Até o apóstolo Paulo fala a respeito dessas coisas, o que gera no cristão a paciência, o que gera no cristão. Eu vejo os irmãos dizendo assim, eu quero paciência, paciência. Deus vai te dar tribulação. Porque o que produz paciência é a tribulação. Problema, lutas, dificuldades, sabe por causa de quê? Porque você vai depender mais de Deus, você vai orar mais, você vai aprender a saber se dirigir, a se relacionar com as pessoas. Olha o que está aqui, ó. Romanos 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 1, verso 2. E não somente isto, mas também nos gloriamos da onde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Às vezes eu fico dos irmãos, eu quero paciência. Beleza, fica firme aí que vai vir um peteleco de Deus aí no teu pescoço, vai vir um tapinha de Deus aí na tua cabeça, porque a paciência só vem com tribulação. Mas também a tribulação produz coisas maravilhosas na vida espiritual. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Crente pode sofrer injustiça? Pode. Crente pode ter coisas que venham apertar, amargurar? Pode. Mas maior é Deus. Ele está com você. Esse é o Evangelho de Jesus. Que você, quando conhece o Evangelho, você vive a sua essência. O que é a essência do Evangelho? É o amor, é a paz, é o perdão, é a gratidão. A essência do Evangelho é a reconciliação, é fechar aqueles espaços que o inimigo criou entre você e outro irmão. Meu irmão, nós estamos aqui dependentes dele. É ele que cuida de nós. A tua luta não está esquecida. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Continue de pé. Continue de pé. Pastor, é fácil? Não é fácil. Às vezes eu ligo para um pastor, ligo para o outro amigo, coisa e tal. Meu irmão, como você está? Pô, estou mal, vamos orar agora. Meu amigo, está faltando... Vamos ficar... Meu irmão, porque se esse homem de Deus cair... Você imagine o rebanho. Agora, a tentação vem para todos. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Uma coisa eu quero que você saiba. Quando eu falei que o inimigo é mentiroso, ele continua sendo mentiroso. Quando diz que você não tem jeito. Às vezes o inimigo coloca essas coisas, né? Agora não tem jeito, não tem mais como, você já pecou, já fez isso. O inimigo quer isso. Quando você pensa dessa forma, não estou falando que você tem que ficar com mania de errar e pedir perdão, não é isso. Salmo
51, 17, diz o seguinte, que um coração contrito e compungido, Deus não rejeitará. Quando há sinceridade, verdade, quando há um despojamento da alma, meu Senhor, eu sou realmente um miserável sem a tua graça. É verdade. Eu pequei, eu errei, mas eu quero pedir perdão, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. Um coração contrito e compungido, sincero diante de Deus. A epístola de João, capítulo de número 1, o versículo 7 diz: e se andarmos na luz como na luz Ele está, temos paz com Deus, temos paz uns com os outros, porque o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não tem sido fácil, mas Deus é fiel, que não deixará você ser tentado além do que você possa suportar. Eu quero orar por você. Não sei qual a carga lá no teu trabalho, na tua casa, na tua avenida. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Talvez você esteja cansado, porque realmente a gente cansa, gente. A gente cansa porque a gente depende de Deus. Mas se você quiser vir aqui, nesse altar, para orar comigo, pastor, quero orar, quero receber essa oração, para Deus fortalecer a tua fé, fortalecer o seu propósito diante dEle. Você pode vir aqui nesse altar, porque nós temos poucos minutos para orar. Eu quero orar por você, não quero sair desse lugar sem antes orar por você. Pode sair, se você quer orar por sua família. Pastor, eu estou vivendo uma luta muito grande no meu trabalho e isso tem me perturbado. Talvez a perturbação até um homem, uma mulher que está te perturbando também. É problemas financeiros. Eu quero dizer o seguinte, quando você vem para cá, não que aqui é melhor do que aí, não. Mas significa que você está ouvindo aqui a voz desse pregador para a sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma coisa para colocar diante de Deus. E se você quer, às vezes até você não está sabendo nem dirigir a sua casa, a sua família, você como esposa, como marido, e gostaria de pedir, vem aqui, meu irmão, a hora é essa. A gente tem que pedir a Deus essa força, porque eu também peço todo dia, eu falo, Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor me ensina. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Nós vamos orar, quero convidar aqui a pastora Suzy. Vem cá, a pastora Suzy está levantando esse clamor aqui, os pastores. Nós vamos agora fazer um cerco aqui espiritual. Vamos fazer aqui um círculo espiritual. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar por essas causas que estão aqui nesse altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é maior. Em nome de Jesus. Aleluia. Ah, poder no nome de Jesus. Senhor, obrigada pela tua palavra, Pai. Deus, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Ela nos ensina, ela nos conforta, mas ela também, Pai, nos exorta, Senhor. Ela nos faz caminhar, Senhor. Oh, glória! Oh, Deus querido e amado, está aqui a tua igreja, Pai, diante de ti. Senhor, dependente do Senhor nesse momento. Declarando, Pai, que precisa de ti. Precisa da tua ajuda, Pai, para continuar nessa caminhada. Precisa da tua ajuda, Pai, para permanecer de pé. Aleluia. Para permanecer firme, Senhor Deus, confiante, Senhor Deus, na fé. Glória a Deus. Senhor, enquanto muitos, Senhor Deus, têm desistido, Pai. Quando muitos, Senhor Deus, já perderam a esperança. Aqui, Pai, tem um povo, Senhor. Um povo que está declarando, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu reconheço que dependo de Deus. Eu reconheço que preciso de Deus. Que preciso dessa ajuda. Senhor, toma os teus filhos nas tuas mãos nesta hora, Pai. Derrama, Senhor Deus, um renovo nesta noite, Pai. Derrama, Senhor Deus, do refrigério sobre a vida dos teus filhos, Senhor.
Senhor da glória. Ah, Senhor, caminha com cada um. Muitos, Senhor Deus, estão passando por muitas lutas, Senhor. Muitas dificuldades, Senhor. Mas o Senhor é aquele que dá a vitória. O Senhor é aquele que sustenta. O Senhor é aquele que renova. O Senhor é aquele que levanta, Pai, aquele que está batido. Senhor, o Senhor, Pai, é maravilhoso, Pai. Meu Deus, cuida do teu povo nesta noite, Pai. Cuida de cada um aqui, Senhor da glória. Visita cada lar, Senhor, representado. Visita cada família, Senhor. Vai desfazendo todo o mal. Vai cortando todo o laço. Senhor, tudo aquilo, Pai, que está atrapalhando na caminhada do teu filho. Tudo aquilo, Pai, que está se levantando, Pai, para trazer desânimo, tristeza, Senhor Deus, angústia. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória dos teus filhos nesta noite, Pai. A tua palavra foi liberada, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor Deus, frutificar na vida de cada um, Senhor da glória. Que essa palavra, Senhor, venha permanecer nos corações. E cada um, Senhor Deus, venha colocá-la em prática e vencer a cada dia, Pai. É a cada dia, Senhor Deus, que o Senhor vai dando vitória. É a cada dia, Senhor. Ah, Pai querido, nós não somos perfeitos. Ah, Senhor, nós dependemos da Tua graça. Nós dependemos da Tua misericórdia, Senhor. Dependemos de Ti todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, ajuda o Teu povo. Renova, Senhor Deus, os Teus filhos nesta noite. Deus querido e amado, que quando eles voltarem para o seu lugar, quando eles voltarem para a sua casa, eles possam ver e entender que eles podem vencer. Vencer com o Senhor, Pai. Vencer essa luta, vencer esse problema, vencer essa angústia, esse desânimo, mas com o Senhor. Porque o Senhor é tudo em nossas vidas. É o Senhor que vai conosco, Pai. Ah, Senhor, se Tu não for conosco, Pai, não conseguiremos atravessar, Senhor. É verdade. Se o Senhor não estiver à nossa frente, Pai, não conseguiremos sair do lugar, Pai. Mas o Senhor é aquele que vai, Senhor Deus, adiante de nós, Senhor. Meu Deus, quebrando todas as barreiras, quebrando todo o impedimento, Senhor, desfazendo todas as amarras, Senhor. Tudo que está prendendo os Teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja desfeito agora em nome de Jesus. Todo pensamento contrário. Aleluia. Meu Deus, toda barreira. Meu Deus, que caia por terra, Senhor. Caia. Em nome de Jesus que nós te pedimos, em nome de Jesus. Senhor. Vai tirando todo impedimento da vida dos Teus filhos, Senhor. Vai quebrando todas as amarras, Senhor. Meu Deus, sustenta o Teu povo. Em nome de Jesus. Sustenta a Tua igreja, em nome Senhor. de Jesus. Pai querido, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai, a vencer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos nesta noite, Pai. Nós te pedimos e cremos na nossa vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vai para o seu lugar glorificando. Sente o nível espiritual que Deus está agora derramando na tua vida. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir da tua unção e meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta. Glória a Deus! Uma só palavra que Deus manda vai
fazer a minha vida mudar. Oh, aleluia! Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, Com imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Pode continuar, Marcelão, vai. Além do véu, Isso. Recebe essa unção. Você vai levar para sua casa, vai levar para o seu trabalho. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Vão ver quanto você é especial para curar, para expulsar o mal. Sobre a sua vida está a unção que esse mundo precisa de libertação. Nova unção Peça para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível eu serei. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória. Deus te abençoe. Porque até aqui, por isso estamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem impedirá? E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor diante de ti. E as riquezas encobertas, para que saibas, Deus de Israel. Isso aí. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, fiel, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo esteja com você, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, com o nosso Brasil. E a igreja de Jesus diz: vai com Deus, Deus te abençoe.